Olá, seja bem-vindo ao ND de hoje que fala sobre educação. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, mostrou dados positivos de 2015 sobre as escolas de Itanhaém, o índice acima da média nacional. A cidade superou a média estabelecida pelo Ministério da Educação com a pontuação de 6,2, ultrapassando a meta indicada para 2019, que é de 6,1. O índice apresentou Itanhaém como a cidade que obteve o melhor desempenho da região metropolitana da Baixada Santista. E quem explica esse feito pra gente é o secretário de Educação de Itanhaém, Douglas Rodrigues. Boa noite, secretário, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Uma alegria estar novamente aqui e estaremos à disposição a esclarecer os nossos ouvintes e telespectadores. Notícia boa essa, né? Como é que vocês conseguiram esse índice? Notícia maravilhosa. Mas, na verdade, Roberta, esse índice, com certeza, foi obtido em decorrência de um trabalho muito intenso, principalmente no seguinte aspecto. Eu sempre entendi e vejo isso configurado de que seguir a evolução de estratégias, principalmente na área da educação, seguir esta evolução, ela equivale a conhecer um vínculo entre o passado e o presente que vai proporcionar um excelente indício do porvir. O que eu quero dizer com isso? Esse índice foi obtido, que esta avaliação ela começou de 2005 a 2015. E nesta trajetória nós tivemos ali profissionais atuando de um gabarito admirável. Entre 2005 até o ano de 2012, nós tivemos à frente da Secretaria Municipal de Educação a professora Silene Rodrigues Forcel, uma pessoa extremamente capacitada e dedicada na área de educação durante todo o trajeto da sua vida. Com a saída da professora Silene, tivemos a felicidade de ter a gestão de uma outra excelente profissional na área da educação, que é a professora Lucy Cristina, que atualmente também me assessora à frente da secretaria. Esses índices altos, então, o senhor acha que é por conta desses profissionais diferenciados que a cidade tem? Sem sombra de dúvida, porque evidentemente não isoladamente, mas à frente desses profissionais que conseguiram trazer junto de si um outro número relevante de profissionais envolvidos e comprometidos com a questão educacional, atingiram o que deveria ser, o que se esperava atingir, ótimos índices, que surpreendeu a todos, surpreendeu a nós. E por óbvio também, né, nos traz uma grata responsabilidade adicional. É sempre muito complicado atingir um determinado objetivo, uma determinada meta. E depois manter e aprimorar aquilo mais que foi difícil, né? muito mais complicado. A manutenção é complicada, porque existe uma cobrança, né? Sem dúvida, a gente não pode retroceder naquilo que conseguimos avançar. Mas esse é o desafio, esse é o propósito. Essa é a história dessas profissionais de educação que já vinham com este comprometimento, também conseguiram proporcionar e permanece vivo até os dias atuais esta vontade dentro de todo o corpo docente e de todos os servidores na área da educação. Então, eu entendo que a obtenção desses números vem basicamente em decorrência do comprometimento de todo o efetivo dos professores, dos coordenadores, educadores de creche, enfim, de todo o efetivo que trabalha na área pedagógica e na área educacional no município de Itanhaém. Agora, secretário, só para as pessoas entenderem um pouco melhor o que significa isso, como é que é calculado esse índice do IDEB? O que ele leva em conta? Tá, ele é calculado, ele considera, ele é feito uma avaliação periódica de 2 anos e ele leva em conta principalmente as matérias de língua portuguesa, matemática e basicamente focado em 2 fatores, né? O índice de rendimento escolar, a suficiência, seu comportamento dentro das avaliações periódicas, reprovação, evasão escolar e a nota obtida pelos alunos na prova objetiva, que é promovida pelo IDEB. Esses resultados é que vão definir depois o índice de aproveitamento e o índice obtido pelos alunos de determinada região. Especificamente nessas matérias português e matemática, que são as que o senhor citou, onde o IDEB presta um pouco mais de atenção, Sim, eu diria, né? até um peso maior. Isso, tem um peso maior. A cidade de Itanhaém, ela conseguiu uma média maior até que a média nacional, é isso?
Olha o susto que isso nos deu e a responsabilidade que nos impõe e o orgulho que também nos traz. Mas é fato, ela conseguiu uma média maior do que a média nacional. Isso é fato. Tem uma receita para esse segredinho do sucesso? Vida, né? Essa é uma indagação bastante complexa. Eu acredito que a receita, como tudo na vida, é dedicação, esforço e comprometimento. O que tinha ali, é óbvio que ninguém antecipadamente colocou, vamos daqui 2 anos ultrapassar a média nacional. Não, isso não tinha objetivo. O que tinha de objetivo imediato era trabalhar com afinco, identificar, enfrentar e superar as adversidades. Nisso tudo, acho que é o contexto. Talvez se pudéssemos dizer, existe uma receita? A receita seria essa, verificar a realidade de cada região, identificar, superar isso e os resultados com certeza virão, porque é produto de uma boa gestão. Né? Agora, só para a gente finalizar essa questão, secretário, isso em relação ao ensino fundamental 1. Quando a gente fala em relação ao ensino fundamental 2, a nota obtida, se eu não me engano, foi 4,3. 2 pontos a mais do que 2013, mas pontos a menos em relação ao fundamental 1. Por que acontece essa queda? É importante frisar, né, Roberta, como você colocou, em que pese não teve o mesmo rendimento do ensino fundamental 1, mas ela teve uma evolução. Teve um crescimento, Teve um crescimento que mostra que também tinha seriedade sobre esse corpo discente, sobre esse nível de alunos. Porém, o que nos trouxe aquilo lá? Difícil dizer qual foi o motivo que não evoluiu ali. Mas veio para nós uma amostra de que o que talvez a gente não conseguiu ali fazer, que conseguimos por ali. Os 2 resultados são positivos. Claro que buscamos sempre ter como o melhor deles como meta principal. E é o que estamos tentando fazer agora. O que aconteceu isso? Eu, em conversa com pessoas, com supervisores de ensino, ouvi algumas das possíveis razões, que seria o fato de quando o aluno está chegando já ao 8º, ao 9º ano, ele começa a sentir já um pensamento voltado para o ensino médio, ele começa já a não dar muita atenção àquele período, que ele já começa a ter um foco, não na prova oficial para calcular a nota do IDEB, mas sim, não na prova Brasil, mas no exame do Enem. Hoje a gente tem essa situação que o aluno, logo no início do 1º ano no ensino médio, ele já tem um desafio na sua frente, que é a prova do Enem. Será que a gente pode dizer, secretário, assim, não especificamente no caso de Itanhaém, mas na educação como uma forma geral no país, o que a gente vê? Fundamental 1, excelentes resultados. Fundamental 2, bons resultados, mas não tão bons quanto do Fundamental 1. Se a gente for pensar no ensino médio, existe uma decadência e uma certa evasão escolar, por isso até o governo federal tenta discutir essa questão da reforma do ensino médio. Será que o que falta na educação do Brasil para se manter o aluno interessado em aprender? É uma colocação que, da forma que você colocou, Roberta, muito bem colocado, isso não é uma opinião, é uma constatação. A gente verifica isso. O que pode ser que ocorra? Todos nós moramos em um município e a atribuição, a competência na área da educação dos municípios é educação básica e ensino fundamental. Para o Estado, é a responsabilidade do ensino médio. Porém, imagina a dimensão dos estados. No nosso, o estado de São Paulo, que tem 645 municípios. E esses municípios têm realidades distintas. Como fica para o governo do estado conseguir manter a uniformidade do ensino médio que está sob sua responsabilidade? Certamente, em determinadas regiões do estado, teríamos uma performance mais positiva, em outras regiões, menos positiva. Mas eu entendo como talvez superar isso. Acredito que na evolução e de discussões acerca de educação e tentar entender de forma global isso, de forma mais universalizada, com um único padrão de ensino, o que o governo federal propõe da reforma do ensino médio me parece bastante assertivo. Porque não há de se conceber que nós tenhamos ali deixar de atualizar a grade, o currículo escolar. Então, acho que essa discussão
principalmente desde que ela seja amplamente debatida, com a participação de alunos e vários outros segmentos, para que se busque o ideal ali. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar sobre educação. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é educação e a gente conversa com o secretário de Educação de Itanhaém, Douglas Rodrigues. Lembrando que estão abertas as inscrições para a Corrida Polo 21 Meia Maratona Praia Grande TVB Band Litoral, que acontece no dia 5 de agosto na Avenida Presidente Castelo Branco, com provas de 5, 10 e 21 quilômetros. Percurso, inscrições e mais informações no site www.corremuito.com. Secretário, a gente estava falando sobre os índices excelentes que a cidade de Itanhaém alcançou, principalmente em relação ao Fundamental 1 no IDEB. Existe alguma estratégia específica para se conseguir isso em relação ao aluno? O senhor falou em relação aos professores, né? Assim, investir em professores diferenciados, qualificados. Agora, o que fazer para que esse aluno tenha vontade de ir para a escola e consiga realmente aprender? Claro, acho que é fundamental, sim, a preocupação constante em motivação. A motivação para o aluno. E é uma dificuldade muito grande quando a gente pensa hoje o que proporcionar ao aluno para que ele se sinta bem, com vontade de ir à aula e dela, uma vez indo, participar ativamente. Claro que há uma inter-relação direta com os profissionais e o próprio aluno que vai ser o destinatário final desses serviços prestados por esses educadores. E buscar a forma de estimulá-los. Eu acho que tudo isso vem com o seguinte, a estrutura, toda a estrutura que envolve a educação começa pelo transporte do aluno. Ora, não há de se imaginar que a gente tem alunos que eventualmente estejam morando distante de uma unidade educacional, tem que se deslocar pela manhã e que ele vá satisfeito, vá feliz da vida. Mas quando ele tem essa distância atenuada por um transporte à sua disposição, que vai buscá-lo na sua residência e o conduza até a escola, já é um motivo maior de, se não de estímulo, mas pelo menos de afastar aquela coisa de desagradável, tenho que ir para lá. Sim. Já é um fator. Outra coisa, facilitador, né? Um facilitador, mas ele acho que ele contribui com todo. Aliado a isso, a própria merenda escolar. Se você tem merenda de qualidade, como felizmente nós possuímos, uma merenda que é balanceada, respeitada a individualidade do aluno, que nós verificamos aquele aluno que eventualmente tenha restrição a um gênero alimentício, hoje como é muito lactose, comum a questão da lactose, a questão da lactose, ele não é ignorado, ele é respeitado, acompanhado pelos nutricionistas para que tenha uma refeição balanceada, junto com essa questão toda para envolver esse desejo do aluno de participar, ou pelo menos reprimir uma eventual má vontade de participar, ela vem em decorrência disso tudo. Quando ele tem uniforme, quando ele tem material didático, quando ele tem um ambiente agradável na escola, eu acho que isto tudo são elementos que acabam todos fortalecendo e ajudando a este objetivo. Em conjunto com os profissionais, os professores capacitados, os facilitadores, como você bem rotulou, para os alunos. E a gente conseguir motivá-los a participar. Porque também é muito difícil você querer fazer isso sem provocar a atenção e atrair a atenção dos alunos. O que a gente percebe, secretário, assim, né, nesse seu discurso, e é um discurso amparado com algo que realmente deu certo, né, já que a gente tem esses índices, por que não existe isso em qualquer outro lugar da nossa região? Por que só Itanhaém? Se a gente está falando de oferecer para o aluno uma boa infraestrutura, professores capacitados, condições dele conseguir estudar. Por que se fala tanto em desigualdade no nosso país e na nossa região? Né? Se é possível, e Itanhaém está mostrando para o Brasil inteiro que é possível ter uma educação de qualidade, por que não é possível ter uma educação de qualidade em todas as cidades da nossa região e no nosso país? É político o problema? Olha, Roberta, eu acho que tem uma influência política, evidentemente, mas acho que nós temos que olhar isso de uma forma ainda mais ampla. Feliz ou infelizmente, nós tratamos a questão não é só
educacional, mas nós tratamos o nosso país, o Brasil, que tem ali todas as suas diretrizes definidas num pacto social maior que é a Constituição Federal. E, de maneira ousada, eu vou fazer uma crítica. Quando a gente nota que a Constituição determina que os municípios têm que aplicar no mínimo 25% das suas receitas próprias na educação, coloca-se de uma maneira generalizada, como se no Brasil as regiões fossem todas iguais, como se os municípios tivessem as mesmas situações. Eu vou citar um exemplo, não sei os números exatos, mas se nós pegarmos o município de Paulínia, cidade aqui no estado de São Paulo, que deve ter hoje, eu imagino, me perdoe quem é de lá se eu errar de forma grosseira, mas eu estimo que deve ter lá uns 80 ou 90 mil habitantes. Mas Paulínia deve receber, em razão daquele polo industrial, ela deve receber de receita, só de cota parte do ICMS, alguma coisa que deve variar em torno de 40 a 60 milhões por mês. No outro canto, se nós pegarmos o município de Franco da Rocha ou de Carapicuíba, que deve ter 200 a 300 mil habitantes, ele talvez esteja recebendo de cota parte do ICMS um valor infinitamente menor. Aquele prefeito lá da cidade de Paulínia, para ele aplicar os 25% obrigatório na educação, ele vai ter que criar mecanismos, porque não dá para gastar esse dinheiro. Ao passo que o município lá de Carapicuíba, uns outros com um número de habitantes muito maior, e por via de consequência, dificuldades muito maiores, tanto na área de saúde, e vão acabar tendo repercussão na sua política municipal de educação, não se enxerga essa realidade, essa distinção entre uma região e outra. Então, não basta aplicar só uma fórmula, né? Não é basta aplicar só uma fórmula, mas eu acredito que deveria se notar, primeiro, essa desigualdade naquela clássica definição ainda de Aristóteles, né, da isonomia, que é tratar de maneira igual aos iguais e de maneira desigual aos desiguais, na medida de suas desigualdades, implica em reconhecer e talvez rediscutir, e não vai a curto prazo, isso não é possível, mas rediscutir esse pacto federal. Por que é deste jeito? Se nós notamos que há essas diferenças tão grandes, porque o que nós fazemos na nossa vida pessoal e principalmente na vida pública que pode fugir daquele binômio, despesa ou receita? Qualquer ação que a gente for adotar, ela vai implicar em contrair obrigação de despesa. E para contrair a obrigação de despesa, eu preciso ter receitas. E aí a gente começa a ter essas desigualdades. Se eu não tenho uma receita suficiente, eu vou ter uma limitação nas minhas ações, porque elas vão implicar em contrair obrigações de despesa. Veja, da forma que você trouxe a questão, eu enxergo que, primeiro, há necessidade de, talvez não se obtenha isso a curto nem médio prazo, mas é necessário que comece a se discutir e avançar nesse sentido, de que educação tem que ser universalizada no país. E talvez as fontes de recurso têm que ser suficientes. Isso é uma utopia? Eu não sei, mas talvez um dia nasce numa conversa e consegue evoluir. Porque assim como nós estamos conversando agora, certamente tem muitos profissionais na área de educação, nas áreas de saúde. Essa questão, né? Discutindo essa questão. É um sonho, né, secretário? É um sonho. De repente pode virar realidade, né? Até porque o pesadelo já vivemos em várias regiões do nosso país. E é lamentável verificar crianças ainda que não estão podendo ter a educação adequada. Ok, no próximo bloco, então, nós continuamos a falar sobre a educação em Itanhaém. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é educação e a gente conversa com o secretário de Educação de Itanhaém, Douglas Rodrigues. Lembrando que estão abertas as inscrições para a Corrida Polo 21, meia maratona Praia Grande TVB Band Litoral, que acontece no dia 5 de agosto, na Avenida Presidente Castelo Branco, com provas de 5, 10 e 21 quilômetros. Percurso, inscrições e mais informações no site www.corremuito.com. Secretário, vamos voltar então agora ao nosso assunto de educação. A gente está falando sobre esse índice excelente que a cidade de Itanhaém alcançou no IDEB, principalmente em relação ao ensino fundamental 1.
E dentro dessa nova perspectiva de educação e o que Itanhaém tem alcançado, como é que fica a questão da inclusão social? Um aspecto fundamental e a gente tem sempre acompanhado. E quando falamos na inclusão, logo me vem à mente uma citação de um filósofo português muito sério chamado Boaventura de Souza, que de uma forma genial ele conseguiu sintetizar a relevância disso tudo. Numa frase que ele dizia que era o seguinte, que nós temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza e que temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que não produza diferenças e de diferenças que não reproduzam desigualdades. Isso é tão interessante porque isso significa o seguinte, a inclusão quando se faz necessária, quando nós temos alunos que têm uma situação excepcional, que ele não está dentro dos padrões normais, embora não seja normal, mas ele é distinto. E esta inclusão é fundamental. É notório, nós temos alunos especiais e temos um setor de atendimento à educação especializada. Hoje nós temos mais de 400 alunos que recebem e têm um acompanhamento diferenciado com professores de Libras, com professores especializados na educação especial. Eu acho que esse é o ponto, né, secretário? Porque às vezes as escolas falam de inclusão social, mas o professor não é preparado para isso. Exato. Então, a criança ela está dentro, ela está inserida dentro da sala de aula com outras crianças, mas ao mesmo tempo ela está excluída, porque Exatamente. ela não consegue ter esse relacionamento e essa integração porque não tem uma ponte. Verdade. Né? Então, às vezes eu acho que essa profissionalização do educador é importante, né? Fundamental. E essa atenção tem que ser dada constantemente. Nós temos um programa sensacional dentro do município, que é a ecoterapia, que é uma atividade conhecida que proporciona coordenação motora, desenvolvimento e também um sentimento de humanidade e de sociabilidade, principalmente com os alunos que são portadores de autismo, que é uma circunstância que tem uma quantidade significativa de ocorrência nesse sentido. E esse projeto é oferecido pela Secretaria de Educação. Pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Mas vem dentro daquilo que você acabou de comentar, Roberta, esta preocupação e professores e pessoal especializado para não deixar nunca, de momento algum, um aluno portador de uma atenção especial fora do contexto geral de todos os demais alunos. Secretário, muito obrigada pelas suas informações, sucesso. Muito obrigado, Roberta, foi um prazer estar aqui com você. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.